uma outra característica muito legal da língua de sinais, que são as expressões faciais, né? É outra dificuldade para a gente que tem o costume oral auditivo, nós não costumamos fazer ser expressivos, né? Na verdade, a gente tenta esconder nossos sentimentos. E na língua de sinais, a gente precisa fazer tanto expressões faciais como corporais. E aí, muita gente, quando não sabe ou está aprendendo, pergunta por que que ao fazer Libra as pessoas fazem caretas. Eu até coloquei entre aspas, caretas. Será que eu preciso fazer isso? Eu estou aprendendo. Será que eu também preciso fazer isso? Eu acho que nessa turma, foi na outra, já me perguntaram isso. Eu preciso realmente ter expressão facial para poder fazer língua de sinais? Sim, precisa. Não é careta, né? São expressões faciais e corporais. A gente também pode chamar isso de expressões não manuais, porque nós não fazemos com as mãos, né? Fazemos com o nosso corpo, nosso rosto. E a gente precisa fazer porque as expressões não manuais, elas fazem parte do sinal. Elas estão agregadas dentro dos sinais. Vocês vão aprender mais à frente que a língua de sinais ela tem 5 parâmetros. Todos os sinais têm 5 parâmetros, que é a configuração da mão, como é que a minha mão vai ficar, a inclinação da palma da mão, a orientação da palma da mão, o movimento que eu vou fazer, a localização e, por último, mas não menos importante, a expressão no manual. Tudo isso está dentro do sinal. Então, é o que vai contribuir para que realmente aconteça a comunicação. Com a expressão facial, eu consigo mostrar indignação, sarcasmo. Então, eu consigo saber se a pessoa está falando que me ama de verdade ou ela está falando de forma sarcástica, né? Então, eu consigo expressar isso por meio dessa marcação, dessa expressão não manual. A expressão facial ela é utilizada ao comunicar fatos, como, por exemplo, eu consigo demonstrar meu estado de ânimo, quando eu estou brincando com outra pessoa, eu estou falando sério, desgostar em ver alguém, dar atenção ao ouvir sobre um assunto. Então, a expressão facial, a expressão não manual, ela está atrelada ao significado da minha sinalização. Se eu não faço, a minha expressão fica sem sal. É parecido com a entonação na língua portuguesa. Como é que a gente faz essa variação? Por meio da entonação da voz. Então, eu quero fazer uma pergunta, eu mudo a entonação da minha voz. Eu tô com raiva, eu vou mudar também a entonação da minha voz, né? Eu tô feliz, eu também vou falar de outro jeito. Então, é muito parecido com a entonação vocal, a expressão facial e corporal, que ela vai dar mudança de significado na minha sinalização. Um exemplo clássico que eu vou passar aqui para vocês é de Charlie Chaplin, né? Ele tinha isso dentro dele, ele transmitia alegria, tristeza, surpresa por meio das expressões faciais e corporais. E aí eu escolhi um vídeo que é um recorte do filme Tempos Modernos. É um filme que a gente já assistiu na escola, assiste na faculdade, assiste em várias partes da nossa vida, mas dessa vez eu quero que vocês prestem atenção nele de uma forma diferente, né? Imagine se esse trecho desse filme não tivesse nenhum tipo de expressão. Como é que ele ficaria? Veja como a expressão facial, ela faz a diferença quando a gente quer comunicar algo. Então eu vou passar aqui para vocês. Aqui. Antes. Então, conseguiram perceber aí como a expressão facial contava no cinema mudo, né? E Charlie Chaplin era uma referência, né, do cinema. Tanto é que ele fez tanto sucesso. E até o jeito dele caminhar, até hoje as pessoas, quando vão em festas fantasias, costumam tentar imitar o jeito dele caminhar, porque é uma representação, uma expressão corporal e facial própria do personagem. Tem alguém com a mão levantada, deixa eu ver. Fabrícia.
Não, não tô conseguindo ouvir. Certo. Então, é uma representação, né, do cinema. E mostra como é importante a gente conseguir fazer esse tipo de expressão, né? E uma das formas que a gente tem para poder conseguir treinar a expressão facial é realmente imitar o que a gente vê. Por exemplo, na televisão, expressão facial e corporal é muito usado na área teatral, né, de teatro. Então a gente pode tentar imitar jeitos de personagens, isso ajuda a gente a treinar a expressão facial e corporal. Pegar uma revista e tentar imitar as poses da revista também ajuda a gente a treinar isso, porque não é algo nosso, não é algo próprio da nossa cultura, a expressão facial, né? Então a gente precisa treinar, 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 treinar para conseguir desenvolver essa arte, né, que é a expressão facial. Eu confesso que eu também no início tinha muita dificuldade. Não sei se parece, mas eu sou muito tímida, extremamente tímida. Então era um desafio muito grande conseguir expressar e me expressar em língua de sinais, né? E hoje, na verdade, minha dificuldade é conseguir não me expressar, porque quando eu estou irritada com uma situação, eu fico aparentemente o meu rosto também fica. Quando eu não gosto de algo, eu demonstro. Então, às vezes, eu tento me segurar para não fazer tanta expressão facial. Então, é algo que dá para treinar, independente do nosso nível de timidez. Eu garanto para vocês. Depois vai ser difícil não ter. Então, nós temos dois tipos. Sem problema, Fabrício. Você está conseguindo ouvir agora? Ah, pronto, deu certo. Ótimo. Então, nós temos tipos de expressão facial, né? Nós temos as gramaticais, elas servem para caracterizar tamanho, forma, estado, e também afirmações e interrogações. Então, eu consigo fazer isso por meio das expressões faciais. E também as afetivas, que estão dentro da sinalização de sentimentos, por exemplo. Eu consigo expressar alegria. Não tem como eu expressar alegria assim. Eu preciso da expressão facial. Na verdade, eu posso até fazer alegria assim, mas significa que eu estou fingindo que eu estou alegre ou que eu não estou tão animada com aquela situação. Então, veja como a expressão facial, ela dá significado à minha sinalização. O sinal de tristeza, por exemplo, precisa vir acompanhado dos lábios um pouco mais abaixados. Tristeza. Eu não posso fazer tristeza assim. Então, eu preciso dessa companhia da expressão facial com a sinalização. Raiva, o sinal de raiva. Eu preciso fazer uma cara de bravo para expressar raiva, né? Então, precisa vir acompanhado da expressão facial. E também tem as gramaticais, como eu falei, elas servem para caracterizar. Então, eu quero falar que a casa é pequena. Casinha. Eu levanto o ombro para fazer casinha. Casa pequena. Casa grande, mansão. Eu já mudo também a expressão facial, infla a bochecha, para mostrar que a casa é grande, né? Então, tudo isso leva às expressões faciais. Alguns sinais, ela tem expressão facial neutra, que é quando não tem expressão facial, não precisa necessariamente eu fazer expressão facial. Por exemplo, quando eu vou falar o meu nome, eu não preciso fazer uma expressão facial para falar meu nome. Ou, por exemplo, voltei. Estão conseguindo me ver agora? A internet parou aqui. Então, alguns sinais têm expressão facial neutra, então não preciso fazer, como por exemplo, meu nome, né? Não preciso. Ou outra frase, eu vou ao médico. Então,
Médico, sinal de médico. É o martelinho no joelho. Médico. Médico, eu vou. Eu não vou fazer, eu vou ao médico sorrindo. A gente não vai pro médico sorrindo, né? Geralmente, quando a gente vai pro médico, a gente vai pro médico com a expressão neutra, ou porque precisa ir, ou porque tá com algum tipo de doença, algum problema. Então, médico, eu vou, não preciso expressar, né? Nenhum tipo de expressão facial para fazer essa sinalização. Entre outras frases também, é só um exemplo de frase, né? De frases que não precisam de expressão facial. Outro exemplo são nas perguntas. As perguntas, geralmente, a gente faz com a sobrancelha para cima, para baixo e com os ombros para cima. Então, onde? Onde? Como? O queixo também levanta, né? Como? Por quê? Qual o seu nome? Como é? Quero ver se vocês lembram. Com a expressão facial. Se eu fizer só o sinal de nome com a expressão facial de pergunta, já estou perguntando qual é o nome da pessoa. O seu nome, né? Então, às vezes, apenas o sinal com a expressão facial de pergunta, eu já estou perguntando. Você vê a importância das expressões faciais. Também eu consigo identificar intensidade e modo, né? Então, por exemplo, na frase eu vou ao banheiro, o sinal de banheiro no braço. Banheiro. É o mesmo sinal para urinar, fazer xixi. É o mesmo sinal de banheiro. Então, eu vou ao banheiro. Banheiro, eu vou. Sem expressão. Banheiro, eu vou. Agora, eu consigo colocar também, dentro dessa frase, a expressão de alívio. Banheiro. Ó a respirada. Olha só como o meu corpo se movimenta de cima para baixo. Significa que eu fui ao banheiro e tive uma sensação de alívio. Eu consigo colocar isso na frase por meio da expressão facial. Ou então eu fui no banheiro, mas o cheiro estava ruim. Ó, o cheiro. E a cara de nojo, né? Quem nunca, né? Banheiro público com cheiro de nojo, cara de nojo. E a gente faz isso, né? Geralmente, quando a gente vai num lugar que tá com mau cheiro, a gente usa essa expressão. Agora, eu preciso ir logo ao banheiro. Eu também consigo colocar isso na mesma frase, só mudando a expressão corporal e facial. Banheiro, preciso ir, tô apertada, né? Preciso ir ao banheiro. Então, eu consigo colocar intensidade. Esse é só um exemplo, né? Existem outros exemplos. Eu consigo colocar a intensidade e o modo que foi feito por meio das expressões faciais e corporais. Existem outros exemplos. Agora, eu vou mostrar para vocês na prática com alguns antônimos, que aí fica mais fácil da gente gravar essas expressões faciais. Então, limpo e sujo. O sinal de limpo é um L, palma da mão aberta, limpo. Várias vezes, limpo. Olhe como fica o L na palma da mão. Limpo. Limpo. Então, o sinal de limpo é algo positivo, né? Então, o meu rosto pode ser algo positivo. Agora, se eu vou falar que eu preciso limpar, que eu vou limpar a minha casa hoje. Quando você vai limpar a casa, você fica feliz, animado, ou você fica mais ou menos, né? Então, a gente vai colocar essa sinalização com a expressão também facial. Então, por exemplo, eu vou limpar a casa hoje. Então, eu, casa, limpar com cara de ai, que chato. Limpar hoje. Então, a gente faz uma expressão facial de triste, de chato, porque é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Então, um sinal que é positivo, ele pode também ter uma característica negativa, dependendo do contexto que eu vou usar aquele sinal. Agora, se eu quero dizer que a casa tá limpa, aí a gente gosta, né? Se encontrar a casa já limpa, melhor ainda. Então, a gente ama.
Aí eu falo, casa limpa. Ai, que maravilha. Casa limpa, é muito bom. Então, a gente pode usar nessas duas situações. Quando tanto no contexto positivo quanto negativo, vai depender da frase que eu estou usando. Agora, cuidado para não virar robô, tá? Sinalizando. Precisamos colocar sentimento nessas expressões aí, faciais. O sinal de sujo. Dedo indicador, localização aqui, sujo. Sujo é algo ruim, né? Então, sujo, sujo, sujo. Limpo, sujo. O dedo faz esse movimento, ó. Sujo. Outro, amigo. Palma da mão, amigo. Inimigo. 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 Agora, se eu quero dizer assim, dependendo da frase, né? Ai, como a menina fala assim, quando tá com um grupo de amigas, aí chega aquela pessoa que você não gosta, aí você fala, lá vem a sua amiga ali. A gente consegue sinalizar isso também por meio das expressões, né? Tipo, ó, sua amiga ali, ó. Então a gente consegue sinalizar por meio, ó, sua amiga chegou. Por meio das expressões, eu consigo colocar sarcasmo na minha sinalização por meio das expressões faciais. Então, ó, sua amiga. Então, eu consigo colocar no sentido positivo ou negativo, dependendo da minha expressão facial. E inimigo, que é o mesmo sinal de ódio também, tá? Odeio, mesmo sinal. Isso mesmo, Fabrícia. Toca o polegar com o maior de todos e ótimo. Isso. Certo e errado. Sinal de certo, certo, certo. Com o balanço do rosto, certo. Ou certo, certo. Errado. V ou P. Você que escolhe. Errado, errado. Esse sinal ele precisa ter uma sequência de batidas na mão, porque se eu faço ele com uma vez só, é o sinal acontecer. Aconteceu. Quando eu faço com repetidas batidas, é errado. Então, certo, certo, ou certo e errado. Errado. Assim não. Errado. Tocando no dorso da mão. Errado. Isso. Gordo e magro. Também é um sinal que a gente usa a expressão. Lembra que eu falei que quando algo é grande, a gente. Sinal de gordo. Y, braço, gordo. Magro. Magro. Faz biquinho de peixe. Magro. Gordo. Magro. Gordo, infrabochecha. Magro, bochecha pra dentro. Magro. Alegria e tristeza, a mesma coisa. Precisa estar de acordo com o sinal que eu estou fazendo. O sinal de alegria, palma da mão para cima. Alegria. Junto com o sorriso. Alegria. Tristeza. Tristeza. Agora, se eu quero falar que eu estou fingindo que eu estou alegre, eu dou um sorriso amarelo.
Eu consigo expressar isso por meio do meu corpo, né? Por meio do meu sorriso. Se eu tô realmente contente com aquela situação ou se eu tô sendo sarcástica. Tristeza, a mesma coisa, né? Ai, ai, como eu fiquei triste porque aconteceu aquilo. Eu consigo expressar isso por meio do meu corpo, por meio da minha expressão facial. Então, lembrem-se disso. O sinal de feliz também, aproveitando a alegria, FF, de cima para baixo. Feliz, feliz. Muito feliz. Ah, e- Isso. Calor e frio. Calor. Frio, o mesmo sinal de inverno, lembra? É o sinal de frio. E eu posso fazer assim também. Expressar também com cor. Frio. Vamos revisar aí os antônimos. Limpo. Vê se vocês gravaram. Limpo. Lembrando que no caso de limpo, quem às vezes vai para uma interpretação na igreja pode ver um sinal diferente, porque o sinal para limpeza espiritual ou limpeza de corpo é esse aqui. Palma da mão aberta, fecha em A. Ó, deixa eu me afastar um pouquinho. Limpo. Mas aí esse limpo é só de limpeza de corpo ou limpeza espiritual. Quando é limpeza de coisas físicas, a gente usa esse sinal para limpar. É sujo. 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 É igual um outro sinal, lembrando agora de sujo, que muda com a expressão facial. É o sinal de opinião. Opinião e nojo. É o mesmo sinal. O que muda é a minha expressão facial. Opinião. Mesmo configuração da mão de certo. Opinião. Expressão facial neutra. Opinião. Eu não faço nenhum tipo de expressão facial. Nojo. É o mesmo sinal, é a mesma movimentação, é a mesma localização. O que vai mudar é a expressão facial. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A expressão facial, ela dá significado ao sinal. Então vamos lembrar disso, né? Então às vezes a gente quer falar que tá com nojo, mas faz sem expressão facial, o sinal é opinião. Eu passo com a expressão de nojo. Nojo. Então precisamos lembrar disso. Amigo e inimigo. Amigo, inimigo. Inimigo. Lembrando que a gente também pode usar o sarcasmo, né? Ah, eu quero falar que aquela pessoa é minha amiga, mas não é. Então, né? Então a gente pode usar a expressão facial para dar significado a o que a gente quer expressar. Certo? Sinal de certo. 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 Lembrando que eu posso usar certo, né? Ou a cabeça com sinal positivo. Errado. Errado. Dorso da mão bate na palma da outra mão. Com a mão em V. Errado. Lembrando que se eu faço só uma vez, acontecer. Várias vezes, errado. Gordo. É um sinal também que a gente usa a expressão. Gordo. Magro. Palma da mão para dentro. Alegria. Fingindo que eu tô alegre. Tristeza.
tristeza. Agora, calor. Frio. O ombro junta. Quando a gente tá sentindo frio, a gente se encolhe assim, né? No meu caso, o frio de 23 graus. Frio, a gente se encolhe. E tem alguns sinais que a expressão ele faz parte do sinal, né? Como no caso, eu trouxe um exemplo de liquidificador. Por quê? Porque a expressão facial é o que dá o movimento ao barulho do liquidificador. Então, o sinal do liquidificador é esse aqui. E eu faço com a boca. Isso, representando o barulho do liquidificador. Então, eu consigo dar movimento e até o som, representar o som por meio da minha expressão facial e corporal. Existem outros sinais. Hoje de manhã, o pessoal lembrou do sinal de vento, furacão, que é bem parecido com o sinal de liquidificador. Só que o sinal de furacão, o furacão ele não fica parado no lugar, ele vai passando. E eu posso até soprar com a boca, né? Vento forte também. Então, eu inflo a boca para mostrar que tem um movimento ali que é forte, que é mais o modo, a intensidade, né? Eu consigo representar também. Bia, Marine, até pra cena do filme, eu tinha que fazer a representação da descarga. Então, eu fiz o formato do vaso com a tampa e simulei uma descarga na minha cabeça. Um classificador que eu achei que era mais prudente possível ali. Mas tem um sinal específico para dar descarga, por exemplo? não existe um sinal específico, mas é um classificador, na verdade, né? Sim. Mas a gente pode fazer essa representação. Como é que a gente dá descarga, né? Às vezes a descarga na parede, e aí vai embora, né? A água vai embora, e o que tiver junto. Ou a gente pode puxar a corda e. Então eu posso fazer essa representação também, né? Dentro do filme. A Bia, o filme dela foi Psicose. Foi bem legal. Bem fã de filmes de terror, né? De suspense e tudo. Foi bem legal. Então, a gente pode usar esse classificador, né? E fazer essa representação. Sempre lembrando de que a gente pode usar nosso corpo para fazer a representação da descarga indo embora, né? E adaptar o que a gente quer transmitir. Quando a gente usa a expressão facial, a corporal, junto com os classificadores, dificilmente a gente vai precisar lembrar de sinal específico. A gente pode unir os dois para conseguir representar o que a gente quer. Obrigado. Agora é com vocês, né? Eu fiz aqui um pequeno resumo. Alguns eu já dei algumas dicas aqui na aula, mas eu queria ver vocês colocando intensidade nesses sinais usando as expressões faciais. Por exemplo, muito calor. Ai, muito calor, um calor insuportável. É muito calor. Esse né? eu tô super acostumada a fazer, já. Eu também. Aqui. Então, muito frio. Essa é para mim, muito frio, sul. É, muito frio. Então, a gente consegue colocar o ombro para cima para representar o frio, né? Muito frio. Como a gente fica encolhido. Dá para bater o queixo, viu? Dá também. Muito feliz. Muito feliz. Agora, olha que interessante. Eu coloquei aí um exemplo de bom dia. Bom dia de 3 formas, usando somente expressão facial. Bom dia com alegria. Você chegou super animado naquela reunião, aí você, bom dia, aquele bom dia. E só para Bia, com as duas mãos, bom dia! Então a gente fica feliz, né? Coloca um sorriso no rosto. Fala, Bárbara.
Eu não sei se é só para mim ou se realmente eu não tá passando, mas para mim ficou no slide 8 e eu não tô vendo mais nada. Só o 8. Tá passando? Então, Não. pera. Deixa eu parar aqui. Eu achando que. Não, meu também parou no slide 8 de 20. Ai, pera. Deixa eu compartilhar de novo. Deve ter sido. Tá no 18 já. E agora? Pronto. Então tem o bom dia com alegria. Quando a gente chega animado, a gente dá bom dia com as duas mãos, né? Fala bem alto. Então, em língua de sinais, a gente fala alto com a abertura do nosso braço, a gente não sinaliza tão perto, tão junto do corpo, né? Com alegria. Seria feliz na reunião. Agora, um bom dia mais ou menos, né? Não tô nem bem. Bom dia. Sem expressão, né? Bom dia. Sem nenhum tipo de expressão. Bom dia normal. Um bom dia entediado. Eu vim para a reunião porque eu tinha que vir. Não queria estar aqui, mas eu vim. Dia. Então é aquele bom dia bem baixinho, que no caso quase não sai. Aquele, esse dia foi bom, eu te aviso. Né? Então, é mais ou menos assim. Então, a gente consegue colocar sentimento nas nossas frases por meio da expressão corporal. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu consigo expressar como eu estou me sentindo por meio da expressão facial e corporal. Fabrícia. Sabe, não, pensando aqui, né, porque você tem toda essa questão, né, da construção ali, né, de mostrar a expressão. Olha que trabalho difícil. Eu fico imaginando você, por exemplo, participar como intérprete de um teatro, alguma coisa num dia que aconteceu algo na tua vida, que você, né? Porque você tem que ter Eu fico pensando agora no equilíbrio que a gente tem que ter também, agora equilíbrio emocional, para conseguir também colocar todas essas expressões de forma mais assertiva. Nossa, que difícil, assim, sabe? É por isso que a gente tem falado muito, né, nós intérpretes, da gente escolher trabalhos em que a gente se sinta à vontade em fazer. Porque a expressividade está presente na língua de sinais. Então, se eu vou para um lugar que eu não me sinto bem ou que eu não me sinto representada, o surdo ele consegue perceber isso, porque eu não vou passar a mensagem de forma coerente, né? Então, a expressividade está presente na língua. É muito importante isso, né? Então, o cansaço também, quando a gente está cansado, o surdo percebe. Ai, ó, a Laine hoje está cansada. Não está aguentando mais, ele consegue perceber pela forma que eu estou interpretando, né? E tem imagina, a gente tem que colocar essa parte que é muito teatral dentro da língua, porque é um parâmetro da língua, tá dentro dessa língua, então eu não tenho como fugir, independente da área que eu estou interpretando. Agora, imagina a responsabilidade que é você interpretar nas áreas artísticas, que eu corro, porque eu não gosto, né? É a área que eu não gosto de interpretar. E eu falo isso para todo mundo, para ninguém me chamar. Eu só caio em área artística quando eu não sei que tem. Que eu não sei que tem. Aí eu falo, ai, gente, não acredito. Teve um evento que eu fiz numa faculdade e eles começaram tocando, aí só tinha a música por trás, né? O rapaz tocava saxofone no dia da apresentação, então era só a música. Aí do nada uma moça resolveu cantar. Mas aí, como era uma música que eu já conhecia, foi mais tranquilo. A intérprete que estava comigo também gostava, então ela fez para mim a sinalização. Mas é bom a gente deixar claro o que a gente gosta de fazer por causa disso. Porque senão eu vou me sentir desconfortável e as pessoas vão perceber, né? Então. Eu vi essa complexidade no festival de música que teve nas oficinas, eu não consegui ver como é que funcionava, mas assim, ó, eles trabalhavam em dois. Isso. Por exemplo, teve o show do Gilberto Gil, enfim, teve do Camerata Florianópolis, que daí era. Não, do Camerata. No Camerata acho que não teve, porque porque era só orquestra, daí não tem, é isso? Eu não lembro agora, eu não consigo lembrar. Aqui na Bahia, eles fazem mesmo em orquestra, porque
quando tem a parte que o maestro fala, então eles trazem, e tem surdo que gosta de estar presente para sentir a vibração, então senta bem próximo ao palco e não precisa o intérprete ficar o tempo todo durante o show ali, né? Só em momentos de fala ou de música específico. Eu já fui para um evento em orquestra que teve presença de intérpretes, mas agora é obrigatório também, né? Tá nos Pode ser eventos que tenha, culturais. e eu não vi, porque o do Chico César teve, eu disse, meu Deus, vai matar os intérpretes, porque eles tinham que se mover muito, assim, né? Do Gilberto Gil também, e eu achei lindo. E agora, né, você trazendo isso, eu digo, meu Deus do céu, tem que estar num dia, assim, muito espirituoso, porque não... Respirar É fundo. é uma performance, na verdade, né? É Além uma de todo o performance. conhecimento da língua, né? Uma performance, né? Para mim, são artistas. Esses intérpretes que fazem essa tradução da área, eles são artistas, eles não são somente intérpretes, né? Eles precisam ter esse lado artístico dentro. Eu nunca tive, então eu sou só intérprete mesmo. Nunca tive esse lado artista. Gente, eu já fiquei em recuperação de arte, só pra você ter uma ideia. E ninguém fica. Passei em tudo, era a maior vergonha da minha vida foi essa daí, que eu perdi em arte, porque eu não fiz os trabalhos. Imagine, né? Então não dá realmente para mim interpretar essa área. Mas as expressões faciais fazem parte e eu preciso colocar isso no meu trabalho, né? Então, às vezes um palestrante ele dá um bom dia de uma forma animada. Eu tenho que expressar isso por meio da língua de sinais, né? Ele fala de forma animada. Eu também tenho que expressar isso na língua de sinais, né? Para pegar toda a informação e passar para as pessoas. Agora, outros Fico exemplos. pensando, né? Por exemplo, uma música em que o cantor canta muito rápido e é uma série de emoções, expressões faciais. Deve ser muito difícil, gente. É muita informação. Meu Eu Deus também do já céu. caí de paraquedas em um daqui da prefeitura de Salvador, que era campeonato daqueles negócios De de rima? rap. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Foi o dia que eu fiquei mais nervosa na minha vida, eu senti. Precisa, assim, o raciocínio tem que estar muito, né? Tipo, É, naquele dia Tem que tu estar precisa estar. limpo. Tá Exatamente. limpo para poder você conseguir passar a mensagem. E por isso que é importante o intérprete ele ter acesso às informações antes, né? Da palestra, do evento, porque a gente consegue preparar nossa mente para poder fazer essas interpretações. Até porque em qualquer evento, o palestrante ele pode dar lá e mudar tudo, falar o que der na telha, resolver cantar, resolver brincar, né? Então a gente tem que estar preparado para essas mudanças de. Mas é importante mandar antes quem for fazer apresentações aí, né? Mandar antes para intérprete poder estudar. Fica a dica. Fica a dica aí, é muito importante. Agora, outros sinais para colocar intensidade. Eu já dei alguns exemplos, né? Casa pequena. Casinha, né? Então, pequeno, eu junto o ombro, né? Para representar o pequeno. É que nem quando eu vou falar pequenininho, aí a gente faz assim, né? Então, casa pequena. Mansão. Às vezes a gente faz assim, ó, que é tipo top. Casa grande, ó. Agora, uma expressão facial que é misturada com a aula de classificador. Você está dirigindo seu carro numa pista cheia de buraco. Como é que vocês fariam isso? Mais ou menos isso, né? O tremelique do carro, eu tentando desviar do buraco e o carro tremendo. Então, o movimento de tremer também é uma expressão corporal que eu posso agregar à minha sinalização, né? Então, a depender do... Quando eu quero falar calma, fica calma. Calma, né? Então, eu tenho toda a expressão. Eu abaixo a cabeça, calma. Então, estudem esses pequenos movimentos que às vezes a gente já faz sem perceber. Comecem a perceber esses pequenos movimentos que já são nossa expressão facial e corporal. Calma. Então, quando eu vou falar calma, como é que eu faço com o meu corpo? Eu inclino levemente a cabeça, eu jogo o corpo um pouco para frente. Estudem esses movimentos, que vai ficar mais fácil vocês fazerem essa sinalização. Eu coloquei bug do computador, o computador deu um erro. Como é que eu faço isso?
Computador. Ó, quebrou. Tá quebrado. Travou. Então, eu faço uma cara de confusão. Esse sinal aqui, que é de quebrado, que também é um sinal que leva a expressão facial. Quebrado. Quebrado. E quando Então, eu quero falar que eu buguei? aí depende do que você bugou, dependendo do contexto. Porque essa é uma frase bem assim, é praticamente uma gíria, né, do português. Então, aí você depende muito do que você, tipo, a mente pode fazer assim. Boa. Pode ser isso. A mente deu uma girada total aí, uma bagunçada, né? Então a gente pode fazer desse jeito. Um caso interessante também de expressão corporal e facial são as gírias, né? A gente vai ter uma aula específica de gírias em Libras, mas, por exemplo, se eu quero dizer em português que eu não vou dar ouvido àquela pessoa, então eu poderia pegar aqui o sinal de ouvido e jogar para trás. Isso. Só que em Libras, eu não dou ouvidos, eu não dou olhos, porque eu não vejo, né? Então eu não quero ver o que aquela pessoa está falando. Então eu pego do olho e jogo para trás. Então muda, é uma gíria em Libras. Então, Libras também tem gírias próprias, né? E que são adaptadas à cultura surda. Outro sinal, muito difícil. O sinal de difícil, dedo indicador na cabeça. Difícil. O movimento é esse. Difícil. Se eu quero falar que tá muito difícil, como é que eu coloco intensidade nesse sinal? Isso, muito difícil. Muito difícil. O sinal oficial de difícil é esse que eu ensinei para vocês. Mas os surdos, eles criaram uma adaptação interessante para o sinal muito difícil. Eles fazem com os quatro dedos. Muito difícil. Muito difícil. Então, temos esse sinal também para muito difícil. A atividade da semana vai ser um pouco diferente. Vocês não vão enviar para mim vídeo essa semana. Vocês vão treinar para apresentar na próxima aula. Gente. Muito difícil. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um sentimento ou uma emoção que pode ser positiva, como, por exemplo, amor, alegria, paciência, gratidão, paz, esperança, bondade, surpresa, orgulho. Ou um sentimento negativo, como tristeza, aversão, desespero, culpa, ciúme, inveja, medo, ou quantos eu dei para vocês escolherem. E aí vocês vão escolher um deles e vai fazer a representação dele usando os sinais, expressões faciais, corporais e classificadores. Nada de pesquisar o sinal do sentimento. Eu quero que vocês expressem esse sentimento por meio de uma cena, expressem ele de alguma forma, né? Da expressão facial, corporal, e apresentem aqui na próxima terça. Combinado? Prof, eu vou estar de férias, aí eu não vou ter acesso aqui. Eu posso te mandar o... Aí não posso, né? Para não quebrar o protocolo. Se tu quiser mostrar para o pessoal alguma coisa assim, não. Pode ser. Aí eu mostro aqui. Se você Tá. autorizar, eu mostro, né? Eu mostro Tá, para então tentar tá. saber o que é. Eu E tô aí nos... E aí vai ficar essa atividade para a semana. Tá ok? Então tá. Na quinta, Beleza. a gente vai ter a nossa aula de revisão. Eu vou ensinar para vocês os sinais desses sentimentos, mas eu não quero que vocês usem o sinal. Eu quero que vocês usem uma cena, tá? E a expressão facial, corporal e os classificadores que a gente aprendeu e que vocês estão craque, porque, gente, os vídeos mandados, você não tem noção. Teve Mulher Maravilha, teve o Ursinho Pooh, Psicose, teve de tudo. Forrest Gump, que foi mais difícil para mim adivinhar, foi Forrest Gump. Falei, gente, não é possível. Fiquei passando o vídeo várias vezes. Foi uma atividade para mim também, né? Porque eu deixei aberto qualquer gênero de filme, aí depois sobrou para mim tentar adivinhar os filmes. Mas aí vocês podem escolher esses sentimentos positivos ou negativos e aí apresentam na próxima aula. Combinado? Combinado? Então é isso. Alguém mais ficou com alguma dúvida? Nada? Gente, só lembrando que hoje é o Dia Nacional do Surdo. Então,
Hoje é dia 26 de setembro, o Dia Nacional do Surdo, em homenagem à criação do Instituto Nacional de Educação de Surdos lá no Rio de Janeiro. Tem alguém aqui que é do Rio? E se quiser pode visitar o INES. Lá é muito legal, conta a história dos surdos aqui no Brasil, né? Na verdade, o INES foi inaugurado porque o genro de Dom Pedro II era surdo, para quem não sabe, o marido da princesa Isabel, e ele trouxe um educador surdo da França que inaugurou esse instituto aqui no Brasil. Por isso que a nossa língua de sinais é muito parecida com a francesa, é uma mistura, né? Brasil com França. Então é isso. Hoje é o Dia Nacional aí do Surdo. Tá bom, gente? Foi ótima a nossa aula. Espero vocês na quinta e na terça com atividade. Tchau, gente. Bom trabalho. Tchau, tchau, gente.